Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Antônia, sou uma das voluntárias do Centro Espírita Paulo Estevam e agradecemos muito a presença de vocês aqui e também vocês que estão nos assistindo à distância para que juntos possamos refletir sobre as palavras de vida eterna do Evangelho de Jesus. E agora nós vamos prosseguir para a nossa prece de abertura, com os olhos abertos ou fechados. E vamos agradecendo a presença do nosso anjo guardião, da espiritualidade amiga e benfazeja, dos mentores desta casa e deste trabalho, sob o amparo de Jesus, que vão nos ajudando, nos auxiliando a nos harmonizarmos. E nós vamos sentindo uma atmosfera benéfica, cheia de amor e de paz e luz, penetrando sobre nossa chakra coronada, no topo da nossa cabeça, percorrendo todas as células do nosso corpo, limpando de toda e qualquer impureza, nos serenando, nos proporcionando bem-estar físico, mental e espiritual, e assim renovados, reenergizados, elevamos nossos pensamentos para nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, Deus Pai, agradecendo por toda esta graça e enviando esse amor em forma de vibrações para todo o universo, para encarnados e desencarnados que recebam estas vibrações, principalmente aqueles que estão passando por provas muito dolorosas neste momento, seja quais forem as suas necessidades. Que assim seja, graças a Deus. Então, o tema da nossa reflexão de hoje é sabedoria, uma forma de evoluir. Então, a nossa fonte base é o livro Céu e Inferno, parte 2, que trata das expiações terrestres, abordando o capítulo 8, que é denominado Um Sábio Ambicioso. E vamos ver de que é que se trata esse texto em linhas gerais, né? Então, o espírito a que se refere esse caso é identificado apenas como a Senhora B. E essa senhora, nessa encarnação, ela tem sofrido assim de forma atroz, física, emocional, espiritual, né? Desde os 5 meses de idade até os 70 anos. E ela reagiu sempre assim de forma muito angustiada, revoltada. E a sua filha, que é médium, orava muito, pedindo a Deus que amenizasse o sofrimento da sua mãe. E o mentor da filha se comunicou com ela, dizendo que ela pedisse em suas orações que sua mãe tivesse o fortalecimento necessário para suportar o sofrimento com paciência e resignação, pois a falta de resignação esteriliza, né, o sofrimento. E ele disse também, acrescentou que a sua mãe, em encarnação passada, tinha sido um médico muito famoso, de boa situação, muito boa situação financeira,
mas ele tinha uma ambição desmedida e não parava de fazer experimentos e outras coisas para poder subir mais ainda, né, na escala de rico e de fama. E ele não dizia, eles usavam seus pacientes nos seus experimentos, mas ele não pedia autorização deles, nem sabiam que estavam sendo cobaias, né? E aí é o seguinte, então nós vemos, né, que neste exemplo aí, o saber, ele está sendo exclusivamente, né, no sentido de saber conhecimento, saber grau de instrução. Quer dizer, completamente oposto à sabedoria edificante, né? Foi usado como instrumento do egoísmo, do orgulho, né, da ambição, e causando muito sofrimento ao próximo e também ao próprio ofensor, porque em razão da lei de ação e reação, mais tarde essa pessoa sofreu as consequências dos seus atos. E aí a gente também já sabe, né, que o progresso intelectual e o progresso moral, eles não andam passo a passo, não andam de mãos dadas. E mesmo nos nossos tempos, né, que a gente vê assim, o progresso intelectual em várias áreas é tão extraordinário que às vezes a gente nem acha que é possível o que esse pessoal é capaz de fazer. Mas o progresso moral continua engatinhando, né? E quer dizer, então assim, o Allan Kardec na questão 793, ele tem um comentário que ele explica o que significa uma civilização completa, um povo completamente civilizado. E ele diz que de dois povos chegados ao topo da escala social, o único que pode se dizer civilizado, na verdadeira acepção da palavra, é aquele que não se encontra egoísmo, cobiça e orgulho, e em que há mais bondade, boa-fé, benevolência, generosidade recíprocas, e os preconceitos também, não tem preconceito de raça, toda aquela gama de preconceito que não existe, né? E que a justiça é feita de forma imparcial. E eu acrescentaria, né, que também essa civilização só completa se também o amor e o cuidado for também da natureza em geral, né? Porque nós estamos todos interconectados, né? Então a gente não pode pensar em coisas assim o próximo, mas também pensar nos animais, nas plantas, né? Outro fator importante que eu queria esclarecer com esse texto do sábio ambicioso é quanto à ambição. Que a ambição não pode, a pessoa não pode também pensar, porque fala o sábio ambicioso, a ambição desmedida. A ambição ela não é só para ser vista de forma negativa, como foi usado aqui. A ambição pode ser usada de forma saudável, positiva. Não há nada de errado em a pessoa ter objetivos, querer mudar, melhorar a sua vida, seja profissionalmente, seja intelectualmente, é saudável. Quer dizer, o que a gente tem que ter em mente é que a gente não pode prejudicar ninguém neste processo do desenvolvimento do que nós queremos atingir, e também ficar em mente que nossas verdadeiras riquezas, né, são as coisas espirituais, nossas conquistas espirituais, tudo aquilo que nos torna uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Então, outra parte importante desse texto é que ele fala, né, o mentor da filha, ele diz que a falta de resignação esteriliza o sofrimento. Então, as pessoas tendem, em geral, a pensar que resignação é uma atitude passiva, que é da pessoa cruzar os braços e não fazer nada, dizer assim, eu sou assim ou daquele jeito porque Deus quer. Deus só quer o nosso bem-estar, Ele só quer a nossa felicidade. Tudo que acontece contrário a esse bem-estar, essa felicidade, é resultado das nossas ações, das nossas escolhas, seja nessa vida ou em vidas passadas. Nas passadas, como a gente não tem a lembrança, nós não sabemos, né? E então a resignação, ela tem que ser vista como uma aceitação, mas uma aceitação de forma resiliente.
né, em que nós colocamos o nosso foco nas possibilidades. Nós colocamos o foco na nossa fé, tanto na fé em Deus como na fé em nós mesmos, né? E no livro A Busca da Verdade, de Joana de Ângeles e psicografia de Divaldo Franco, a mentora conta, né, que Jesus, quando ele estava encarnado e era pedido a ele que curasse alguém, e ele dizia, ele perguntava ao assistido, ela disse que ele perguntava ao assistido, tu queres que eu te cure? Né? Tu crês que eu possa te curar? Então ela disse que dessa forma Jesus estava envolvendo o assistido em sua própria recuperação. E é esse tipo de atitude que nós temos que ter em geral em nossa vida, né? Contribuindo, tipo o que diz assim, ajuda-te, o céu te ajudará. Nós temos que fazer a nossa parte. E uma ferramenta muito importante de sabedoria é a gratidão, né? Usar a gratidão quer dizer para que nós não temos que esperar a graça acontecer para que a gente agradeça. Nós temos que agradecer de forma antecipada, né? Aí dessa forma a pessoa, quer dizer, a gente não leva nada nem ninguém em nossa vida como garantido, né? Que a gente só sente que não tinha aquilo, que perdeu quando perdeu. Aí a pessoa percebe, não, tem que dar graça em tudo, né? E Jesus já tinha dito, diz assim, ao que mais tem, mais lhe será dado. Então nós teremos sempre mais daquilo que nós estamos colocando no nosso foco, seja positivo, seja negativo. Então é o seguinte, a oportunidade reencarnatória, ela já é uma graça muito grande, né? Que a gente recebe. Então, embora a Terra seja um mundo ainda classificado de provas e expiações, o sofrimento ele não tem que ser visto como uma punição. Nós estamos aqui nessa jornada, né, para sermos reeducados. O caráter é educativo, de transformação, né? Então, inclusive, a nossa destinação final que Deus determinou para a gente é para nós nos tornarmos perfeitos, perfeição relativa. Então, nós não somos imperfeitos. Nós estamos trabalhando para corrigir nossas imperfeições, para educar as nossas imperfeições. E no livro Rumo Certo, de Emmanuel Chico Xavier, que tem um texto, Suportar a Nossa Cruz, que eu até me lembrei disso porque a gente acabou de sair da Páscoa, né, com Jesus renovando, todo ano a gente renova essa meditação, esses exemplos, né, que Emmanuel nos aconselha a não vergarmos sobre o peso da nossa cruz, mas serenarmos nosso coração e focar o que esse sofrimento está querendo me ensinar. Qual é a lição que eu tenho que aprender aqui? E tem um textozinho que eu peguei bem pouco dele, que ele diz assim, em muitos episódios difíceis da existência, consideramos demasiadamente amargo o cálice da prova redentora. Mas, de maneira geral, não é a medicação providencial nele contida que nos aflige, mas sim a nossa própria debilidade em aceitá-la. Quer dizer, é a nossa aceitação, o sofrimento com paciência e resignação ativa, né? E eu também gosto muito de me lembrar do psiquiatra Viktor Frankl, porque o que essa pessoa e outros, né, muitos, milhões, milhares, sofreram, né, que ele sobreviveu 4 campos nazistas, né? E ele, no livro dele, Em Busca de Sentido, ele fala que ele e os companheiros dele, né, acharam que foi muito importante eles estabeleceram um sentido para a vida em meio todo aquele sofrimento. E ele diz que quando a pessoa já não tem mais nada que você possa fazer dentro de uma situação, é que nós estamos sendo desafiados a mudar a nós mesmos. Quer dizer, nós já somos, mas aquela coisa está nos dizendo, está nos mandando um recado.
E eu gostaria de falar desse exemplo, né, extraordinário de como é que se resiliência, superação, dar um novo, tudo isso que o Victor Frankl disse, tudo que ouvimos antes, desse tenista, o paratleta, tenista de mesa Guilherme Costa. E ele conta ele mesmo, né, que ele diz que aos 14 anos ele foi atropelado por um carro em alta velocidade, né, e aí, mas um verdadeiro martírio. Ele passou 2 meses na UTI, 4 meses internado no Hospital Sara de Brasília, 2 paradas cardíacas, e ele só tinha 14 anos, gente. 14 anos, 7 cirurgias, 7 bactérias hospitalares, 20 dias em coma, 30 quilos que ele perdeu. E aí ele teve que aceitar, que ele tinha ficado tetraplégico. Então, e ele que tinha um potencial enorme para ser um jogador de futebol de sucesso, né? E nas reflexões dele, porque ele é um palestrante, ele diz, né? A vida às vezes é muito dura. Ela cobrou de uma criança de 14 anos a maturidade de um adulto. E eu escolhi ser forte, ser fortaleza dentro de mim. Mas isso não foi assim da noite para o dia, não. Então ele diz que o mundo me impôs uma situação completamente adversa, mas ao mesmo tempo me proporcionou a visão de que o mundo pode e é gerador de amor. Depois de ter passado o ápice da tormenta, fui para a Rede Sara para a reabilitação e uma nova fase, dentre tantas novas fases se iniciaram, me ofereceram o tênis de mesa como forma de reabilitação. No primeiro momento relutei muito, chorei, queria muito a minha vida de volta, queria acordar daquele pesadelo. Até que finalmente resolvi tentar o ping-pong, né, que é o tênis de mesa, e ele disse que o resto é história, porque realmente ele se tornou um campeão mundial, nacional, tudo que a pessoa possa imaginar, e trabalha muito em filantropia, né? E ele disse que ele percebeu que ele é muito mais do que ele imaginava. E que viver um momento de vulnerabilidade fez com que ele crescesse em vários outros aspectos da vida dele, né? Então, realmente, para a pessoa, da pessoa descobrir, assim, não só tudo na vida, inclusive o nosso propósito de vida aqui, que é a nossa transformação moral, nossa renovação, nada disso acontece sem o autoconhecimento, sem a gente trabalhar no autoconhecimento. Isso é um degrau que não tem como pular, né? Porque a gente não consegue mudar nada que a gente não conhece. Às vezes, né, a gente pensa até que já mudou, mas aí vem, né, a roda viva, vem um teste daqueles que aí vai provar se a gente mudou mesmo ou se é só de superfície, né? Mas que também é assim, isso é uma batalha árdua, muito longa. Se a gente consegue, às vezes, mudar uma coisinha que seja, né? Já é uma grande vitória. E é interessante sobre essa coisa do intelectual e do moral, dos desenvolvimentos, progresso, porque quantas coisas que o ser humano já conseguiu desvendar do universo, né? Mas continua sendo uma incógnita para si mesmo. Quer dizer, às vezes nem para pensar, né? Fica pensando como é que vai chegar a lua, mas para descer assim até si mesmo, nem passa pela cabeça. Então é o seguinte, né? O autoconhecimento também é a base para que nós nos tornemos eficazes na inteligência emocional, que é muito importante a ferramenta, e na inteligência espiritual. E o pai da inteligência emocional, o psiquiatra Daniel Goleman, né? Ele conta uma historinha no seu livro Inteligência Emocional para ilustrar o Conhece-te a ti mesmo de Sócrates e a importância, né, da pessoa realmente se autoconhecer para gerenciar as emoções da gente, os sentimentos e tudo. Inclusive ele explica no capítulo como o cérebro evoluiu, que na realidade nós tivemos um cérebro emocional muito antes do surgimento do cérebro racional, o que explica muito a relação entre razão e sentimento. Então a historinha
que ele conta é o seguinte, me perdoa. Não é Gano, eu acho que foi uma coisa, desculpa. Então, ele conta, né, que um guerreiro samurai, ele desafiou um monge, um zen, um monge, dizendo assim, para que ele explicasse para ele, se ele podia explicar ali em pouco tempo o que era o conceito de céu e de inferno. Conceito de céu e de inferno. Aí o monge olhou para ele com desprezo e disse, você é um bruto, eu não vou perder meu tempo com gente do seu tipo. Aí o samurai levou um susto, teve um acesso de fúria, pegou a espada dele e disse, eu podia matar você por conta desse desaforo. Aí o monge disse, isso é um inferno. Aí ele viu, o samurai viu que estava tendo uma lição prática, né? E ficou assim um pouco, né, envergonhado, botou a espada dele na bainha, fez uma mesura de agradecimento, aí o monge disse, isso é o céu. Então, gente, olha, aí a gente vê, né, de acordo com essa história, que é apenas um exemplo assim, muito pequeno, mas que mostra que da forma como nós gerenciamos as nossas emoções, né, nós estamos construindo o nosso céu ou o nosso inferno. Tudo são ambos são estados de consciência e tudo é consequência de nossos atos. E então é o seguinte, quanto à inteligência espiritual que eu mencionei antes, eu gostaria de ler a definição de dois dos autores do livro Inteligência Espiritual, a Inteligência Suprema. É a física filósofa Dana Zohar e o psiquiatra Ian Marshall. E eles dizem, né, que a inteligência espiritual é a inteligência da alma. É a inteligência com a qual nos curamos e nos tornamos inteiros. A inteligência espiritual é a inteligência que repousa naquela parte profunda do eu que está conectada à sabedoria além do ego. Agora veja, se não são pessoas ligadas a nenhuma crença ou filosofia, né? Mas veja só que no Livro dos Espíritos nos diz, na questão 621, que as leis divinas estão gravadas em nossa consciência. Quer dizer, na parte profunda do nosso eu, né? Então quer dizer que Deus já nos potencializou como uma fonte de sabedoria, né? No âmago do nosso ser, nós somos seres éticos. Nós temos um compasso moral, que é a nossa consciência, né? Só que não é automático. A gente tem que trabalhar, né, para poder ficar antenado com essa consciência, ficar mais, como é que se diz, em comunhão com o nosso Deus interno, né? Porque é lá que a gente vai recebendo, em vez de ficar vivendo à mercê das coisas de fora, nós vamos ver se a gente pega essa luz que nós já temos, que Jesus dizia, fazei brilhar a vossa luz, quer dizer, essa luz já existe, é só que a gente tem que fazer ela ficar ligada, né? E Jesus nos deixou uma regra de ouro básica da sabedoria, né? Que é a sua lei de ouro que diz, fazei ao outro o que gostaria que fizesse a si. Neste enunciado está contido, né, o auto-amor, o amor ao próximo, né, a empatia, a inclusão, todos os princípios de ferramentas de sabedoria. Se a gente não souber nada na vida, mas fizer isso, já está dando uma contribuição enorme para o mundo, né? E Jesus, ele não foi só teoria, ele viveu os ensinamentos dele, né? E com essa questão de inclusão, de todas aquelas coisas do povo civilizado, do que o Kardec diz. Por exemplo, a gente pode citar apenas uns 2 ou 3 exemplos da vivência de Jesus, quando ele impediu o apedrejamento de Maria Madalena, que ele apenas pediu que as pessoas refletissem quem ali estava sem pecado e habilitado para tirar uma pedra. Quer dizer, só Jesus mesmo. E ele não atirou a pedra, né?
E quer dizer, ele não precisou de levantar a voz nem nada. Que coisa extraordinária, né? Uma pessoa fazer um mundo inteiro, ali, mundo inteiro não, aquelas pessoas ali querendo ver sangue, desistirem, né? E ele também, por exemplo, ele teve o Zaqueu, que era um cobrador dos impostos romanos, desprezado pela comunidade judaica, né? Por essa profissão. E ele não foi se hospedar na casa de Zaqueu. Ele não se importou porque tinha um objetivo, ele sabia. E ele também usou o bom samaritano, quer dizer que os samaritanos eram considerados heréticos pela comunidade judaica. E Jesus usou o samaritano como exemplo da maior caridade que você pode fazer, que é aquela caridade de fazer o bem sem olhar quem e sem esperar, né, retorno. Então, para que nós possamos usar da sabedoria como uma ferramenta para evoluir, né, nós temos que tentar colocar coerência em nosso viver, né? Nós temos que os nossos pensamentos e as nossas atitudes reflitam amorosidade, discernimento, tudo de melhor que nós estamos construindo em nós mesmos, a partir de uma referência de dentro para fora. Nós temos que procurar uma linha de equilíbrio entre o nosso saber e o nosso sentir. Cabeça e coração se encontrando, né? Então, o coração, aliás, é sempre colocado como a sede dos sentimentos, a central das emoções, né? Quando a gente sente alguma coisa, já bate forte lá, seja para qualquer coisa, o coração já é um dos primeiros que aparece, né? E eu acho muito interessante que o psiquiatra Carl Jung, né, que ele fala sobre a sabedoria do coração, ele não usa essa palavra sabedoria do coração, mas do jeito que ele fala, eu resolvi caracterizar assim, como uma ferramenta de conscientização. Porque ele diz assim, um trechinho pequeno, ele fala: você sabe na cabeça, mas você não sabe no coração. Existe uma extraordinária distância da cabeça ao coração. Você pode saber algo na cabeça por 40 anos e isto pode nunca ter tocado o seu coração. Somente quando você souber isso no seu coração, você ficará realmente consciente daquele fato. A pessoa nunca mais vai esquecer. Então, mais uma vez, sobre essa mudança de paradigma, né? E eu gosto que é mais recente também, que o Dalai Lama, em um dos seus artigos, né, publicado no site Tibet.House.org.br, que ele aborda essa educação do coração na era atual, que é a educação formal, que deve não ficar muito só ligada no intelecto, tem que incluir o coração. E ele fala de uma maneira muito linda, né? Que ele diz: meu desejo é que um dia a educação formal dê atenção à educação do coração, que ensine amor, compaixão, justiça, perdão, presença mental, tolerância e paz. Que ele se refere à aprendizagem social, emocional e ética. Ele diz que precisamos de uma iniciativa mundial para educar o coração e a mente nesta era moderna, né? Porque não pode, vai só um e pronto. Aí o intelectual e o moral nunca vão se encontrar, nem ficar acima distância que o outro veja. Então é o seguinte, pensamentos como estes e outros semelhantes é o que nos dão esperança, né, de que realmente a Terra está mudando, está na fase para ir para o mundo de regeneração. Porque no mundo de regeneração, esses sentimentos já existirão, haverá uma predominância do bem. Então, é interessante estarem batendo nesse alinhamento energético da mente e do coração. Então, até lá, realmente,
vai ter muito mais, como é o gap, né? A distância não vai ser, talvez vai chegar mais, não vai engatinhar, já vai começar a andar, o progresso moral vai começar a andar, no momento está engatinhando, já tem muita coisa boa acontecendo, eu fico feliz que muita coisa boa, porque a gente só tende a pensar, né, do ruim, que o ruim está prevalecendo, mas não está, tem muita coisa boa acontecendo no mundo, né? E eu gostaria de concluir com alguns versos do poema de Braulio Bessa, um poema, o que ele chama o poema que transforma. Né? Eu não vou ler o poema todo, onde ele relata a reunião dos bons sentimentos e boas virtudes, querendo achar, né, uma solução para combater a violência e trazer mais amor e sabedoria ao mundo. E ele diz assim, né, que essa reunião, então, que a razão disse à bondade: só se muda a humanidade consertando o coração. E a paz disse: ou o homem muda, ou o sofrimento aumenta. E o perdão disse: ah, se o povo me usasse como um homem me usou, ensinando uma lição, derramando seu perdão, né? E aí a sabedoria eufórica abraçou-se com o perdão e gritou: só tem um jeito, é fazer a inversão, vivendo bem diferente, sentindo mais com a mente e pensando com o coração. Agora nós vamos seguir para a nossa peça. Nosso querido amigo, mestre Jesus, muito obrigado. Agradecemos de coração por mais essa oportunidade de reflexão das vossas palavras, dos vossos ensinamentos. E pedimos que abençoe os nossos esforços de acertarmos, de colocar sabedoria em todos os nossos atos, de todos os nossos dias, para que nós possamos contribuir, mesmo que de forma mínima, para um mundo melhor. E mais uma vez pedimos a Deus Pai que envie suas bênçãos, fluidos salutares, paz, amor e luz para o planeta Terra, tão necessitado neste momento. Que assim seja. Graças a Deus. Você quer fazer os avisos no só do breakfast? Antes do breakfast, eu posso fazer. Gente, boa tarde. É muito legal ver caras novas aqui no centro. Uma pessoa que eu nunca vi aqui no centro, então bem-vindos. Muito obrigado por terem vindo. Então, somente um recado, para quem está chegando agora, a nossa casa tem um trabalho voluntário, no qual a gente doa alguns itens de café da manhã, todo fim do mês, para alguns moradores de rua aqui em Melbourne. Então, quem quiser participar do trabalho, pode participar indo lá e ajudando a gente a distribuir esses kits, ou também pode ajudar a gente com as doações financeiras, porque esse kit é um kitzinho que tem alguns itens básicos de café da manhã e também de higiene pessoal. Então, se você puder doar algum valor, vai ser bem-vindo, ou se você quiser participar e ir lá com a gente distribuir esses kits, também é super bem-vindo. Só falar com a gente consegue arrumar um lugar para você ajudar a gente. E aproveitando que eu estou aqui, uma pergunta rápida. Se a gente tivesse um trabalho às 4 da tarde, igual tinha antigamente, quem já vinha na casa antes, tem que saber que tinha um trabalho às 4 da tarde. Se esse trabalho voltar, quem poderia ver? Ótimo. Porque a gente está tentando planejar o que vai ter na casa nos próximos meses, e agora que as restrições foram embora, graças a Deus, a gente pode receber todo mundo, está tudo de volta mais ou menos ao normal, a gente quer começar a voltar ao que era antes, então talvez voltemos às 4 horas de novo, como tinha antigamente. Então, fiquem de olho no Facebook, no Instagram, se a gente voltar, vai estar a mensagem lá certinho, o horário certinho, quando vai começar a voltar. Mas se Deus quiser, vai ser às 4 da tarde, igual antigamente, tá bom? Obrigado a vocês.